Você já se perguntou por que certas pessoas parecem dominar cada sala que entram, como se tivessem o poder de manipular o próprio ar que respiramos? E por que, por mais que você lute, se explique ou chore, elas permanecem frias, impenetráveis, quase sobre-humanas? Carl Jung dizia que há forças dentro de nós que vestem máscaras, e algumas delas, quando habitam o outro, são capazes de nos paralisar, hipnotizar e destruir por dentro. Mas, e se eu te dissesse que existem brechas ocultas, abismos, secretos onde até o mais psicopata dos narcisistas perde o equilíbrio, tropeça e cai? Você acha que conhece o narcisista psicopata, que já leu tudo, viu tudo, entendeu tudo, mas há algo que ninguém te contou, um detalhe proibido, enterrado nas profundezas da psique sombria. Um segredo tão perturbador que desafia a lógica e rompe com a imagem de invencibilidade que ele projeta. Jung avisou: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas, e se o que te atrai nele for justamente o que ele mais esconde? Algo que você já intuiu, mas teve medo de olhar de frente. Imagine uma partida invisível entre duas almas. De um lado, o narcisista com sua máscara impenetrável. Do outro, você, cansado, exausto, mas carregando uma arma silenciosa que ele jamais verá chegando. Essa arma não é vingança. Não é confronto. É algo mais perigoso. Consciência. Jung não falava de guerra externa, mas de alquimia interna. E é nesse terreno invisível, onde o ego se dissolve e a sombra revela sua verdadeira face, que o jogo muda. Mas atenção, mexer nessas camadas pode despertar monstros que você achava que estavam mortos. Você sente que algo está prestes a acontecer, que há um ponto de virada no ar, como o instante exato antes da tempestade explodir no céu. Mas o que desencadeia essa ruptura não é o grito, é o silêncio. Não é a força, é o olhar. E é justamente nesse intervalo entre o visível e o invisível que os 5 golpes psicológicos proibidos serão revelados. Mas cuidado, eles não foram feitos para todos. Eles não agradam, eles não explicam, eles revelam, e revelações doem. Especialmente quando arrancam a máscara de quem sempre pareceu invencível. Então agora te pergunto, você está pronto para ver o que acontece quando a máscara cai? Está disposto a encarar o descontrole daquele que jurou jamais perder o controle? Porque uma vez que você veja, não vai poder desver. E quando sentir o impacto do que está por vir, vai entender por que Carl Jung nunca escreveu fórmulas, apenas mapas. E este vídeo é o começo do caminho. Mas siga por sua conta e risco. Você já sentiu que alguém olhava dentro de você, não para te ver, mas para encontrar suas falhas, expor seus medos e, em silêncio, dominá-los? Há pessoas que não amam, apenas consomem. Pessoas que não sentem, apenas imitam. O narcisista psicopata não se apresenta com garras. Ele vem com encanto, brilho nos olhos e uma presença que parece te ler antes mesmo de você falar. E é aí que mora o engano. Porque por trás do charme existe uma fome ancestral, uma sombra que não quer ser vista, mas que devora. Carl Jung avisava: aquilo que você não reconhece em si mesmo vai te dominar vindo de fora. Tudo começa com uma sensação estranha. Você se sente valorizado, especial, como se tivesse sido escolhido. Mas logo depois vem o vazio. Ele não diz, mas você sente. Você não entende, mas dói. É como se, de repente, sua própria existência fosse colocada em dúvida. E quando tenta reagir, tudo já foi invertido. A culpa é sua, o erro é seu, a fragilidade é sua. O narcisista psicopata opera no invisível. Ele corrompe sua percepção antes de encostar em qualquer parte do seu corpo. Ele molda sua realidade
com silêncios, gestos calculados e ausências planejadas. Jung chamou isso de possessão pela sombra. E quando estamos possuídos, não sabemos mais onde terminamos e onde o outro começa. Você começa a falar como ele, pensar como ele, duvidar de si como ele quer. E o mais cruel, você acredita que está amando, mas no fundo está apenas sobrevivendo a uma guerra sem bombas, onde cada explosão acontece dentro de você. A dor não vem de fora. Ela emerge das suas rachaduras mais antigas, aquelas que você tentou esconder, esquecer, superar. E é isso que ele fareja. Não é o seu sorriso que o atrai, é o seu trauma. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo que já passou por algo parecido. Talvez ainda esteja passando. Talvez ache que superou e ainda esteja preso. Porque o narcisista psicopata não vai embora quando o relacionamento termina. Ele deixa rastros, vozes internas, dúvidas que continuam te sabotando, perguntas que não se calam. Por que aceitei tanto? Por que calei tanto? Porque mesmo agora ainda dói quando lembro. Jung dizia que o que não se torna consciente se transforma em destino. E a sua dor silenciosa pode estar guiando suas escolhas muito mais do que você imagina. O primeiro golpe não é dado contra ele, é dado dentro de você. É quando você começa a desconfiar da narrativa que sempre te fez sentir pequeno. Quando percebe que talvez, só talvez, aquela sensação de inferioridade não era sua, mas projetada sobre você. É aqui que o jogo começa a virar. Mas não se iluda. A mudança não vem com gritos, mas com silêncio. Não com ataque, mas com presença. O narcisista perde o controle não quando você o enfrenta, mas quando ele já não pode mais te afetar. Quando você se torna uma superfície onde as manipulações escorrem e evaporam. Mas como chegar a esse ponto? Como sair da teia sem rasgar a alma? A resposta não está em fórmulas, está em processos, em travessias, em olhares internos que você nunca ousou sustentar por tempo suficiente, porque olhar para dentro dói. E é por isso que muitos preferem continuar sendo marionetes conscientes do que assumir o risco de viver com autonomia psíquica. Mas a verdade é que ninguém sobrevive a um narcisista psicopata sem sangrar. Mas alguns transformam esse sangue em tinta e escrevem uma nova história. Uma onde o controle muda de mãos. Você sente isso agora? Essa inquietação que cresce no peito? Isso não é medo, isso é memória. É como se algo antigo estivesse voltando à superfície, como se uma parte sua esquecida estivesse começando a sussurrar de novo. Escute, talvez seja a sua essência pedindo para ser resgatada. Talvez seja a sua sombra querendo ser integrada, porque a maior armadilha do narcisista é te convencer de que você está quebrado. Mas e se a sua dor for exatamente a chave? E se aquilo que ele tentou destruir for, na verdade, sua força mais profunda? Nada do que foi vivido com ele foi em vão. Tudo te trouxe até aqui, cada lágrima, cada silêncio engolido, cada noite sem sono. O caos que ele deixou dentro de você agora pode ser combustível. Jung nos ensinou. É no caos que nasce a estrela dançante. E talvez esse vídeo, neste momento, não seja apenas um conteúdo. Talvez seja um espelho, um ritual, uma porta. A escolha é sua. Continuar buscando explicações ou mergulhar onde a transformação começa. Porque só quem atravessa o inferno com olhos abertos pode de verdade se tornar luz. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo. Uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial,
um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum, é um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar, de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro e quando terminar, volta aqui e comenta. Eu acordei. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Você lembra do momento exato em que parou de confiar em si mesmo? Às vezes, não é uma data, não é um evento, é um silêncio. Uma hesitação mínima entre o que você sente e o que ousa dizer. Uma rachadura quase imperceptível que se instala entre o impulso e a voz. Quando você convive com o narcisista psicopata, você não apenas questiona o mundo. Você passa a duvidar da sua própria percepção da realidade. Tudo é colocado em xeque. Sua memória, suas emoções, sua intuição. Ele sorri enquanto você afunda na confusão. Ele nega enquanto você se desmancha. Ele elogia, no instante seguinte em que te faz sentir inútil. Carl Jung escreveu que as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar a própria alma. Mas há um truque ainda mais cruel. Há quem use esse medo contra você. O narcisista psicopata te leva exatamente para o limiar entre o conhecido e o inconsciente, e te abandona lá, sem mapa, sem saída, sem chão. E o pior, ele te convence de que foi você quem se colocou nesse abismo, de que você é instável, exagerado, fraco. Ele se alimenta da sua dúvida, bebe da sua insegurança, e quanto mais você tenta se provar, mais você se desfaz. Mas chega um ponto em que a alma grita, algo em você se recusa a ser desfigurado. Mesmo que em sussurros, mesmo que sem palavras, o corpo começa a reagir antes da mente. O sono não vem, a fome desaparece, o peito aperta. Não é apenas ansiedade, é a tentativa do seu ser de recuperar o território que lhe foi roubado. E é nesse ponto exato, que nasce o segundo golpe psicológico proibido. O mais silencioso, o mais devastador. Um golpe que não exige força, mas exige coragem. E a coragem, neste caso, não é enfrentar o outro. É enfrentar o que o outro despertou em você. O segundo golpe é o espelhamento consciente. Parece simples, mas é radicalmente transformador. Porque você não reage mais tentando agradar, nem se cala por medo de perder. Você começa a refletir, de forma fria e lúcida, exatamente o que ele projeta em você. E quando o narcisista psicopata se vê refletido, sem distorções, sem o verniz das suas máscaras, ele entra em colapso, porque o que ele mais teme é ser visto sem o teatro. O espelho não julga, o espelho apenas revela, e essa revelação é intolerável para alguém que vive da manipulação da imagem. Mas atenção, esse golpe exige preparação interna. Ele não pode ser aplicado com raiva, com sede de vingança, com desejo de provar algo. Isso te colocaria de volta no jogo dele. O espelhamento consciente só funciona quando você se desprende emocionalmente. Quando você deixa de tentar salvar, convencer ou transformar o outro, quando você apenas sustenta a sua presença como uma superfície nítida, límpida, imutável, e é aí que o desequilíbrio começa. Porque o narcisista não lida com o real. Ele precisa do caos emocional do outro para se manter no controle.
Quando você se torna neutro, ele se perde. Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o ser humano deixa de ser um reflexo inconsciente dos outros, para se tornar um reflexo consciente de si mesmo. E a individuação, nesse contexto, é um veneno para o narcisista. Porque agora você não está mais tentando salvar o vínculo, você está tentando salvar a si mesmo. Você começa a falar menos, a observar mais, a responder com pausas, a escolher o silêncio como arma e o olhar como mensagem. O que antes era pânico agora é clareza. O que antes era obsessão agora é discernimento. E quando ele sente que não te afeta mais, é aí que o colapso começa. Ele te provoca, te acusa, te ignora. Ele alterna entre humilhação e sedução. Ele se contorce tentando retomar o controle que perdeu. Mas já é tarde, porque agora você não dança mais no ritmo dele. Você dança no ritmo do seu próprio eixo. E o narcisista psicopata não sabe lidar com alguém que já não precisa ser validado para existir. Você se torna um espelho quebrado para ele, e tudo o que ele vê agora é a própria deformidade que sempre tentou esconder. Mas nem tudo é alívio. Esse momento também dói, porque ao espelhar a sombra do outro, você começa a enxergar a sua. Você vê suas carências, suas feridas de infância, seus padrões de abandono, sua fome de amor travestida de entrega. Você percebe que a relação nunca foi apenas sobre o que ele fez, mas sobre o que você permitiu. E essa consciência queima. Arde como cicatriz sendo aberta, mas essa é a dor que liberta, porque ela não te prende ao passado, ela te arranca dele. Jung dizia, não se torne perfeito, torne-se inteiro. E é exatamente isso que está começando a acontecer. Você não precisa gritar, não precisa fugir, não precisa provar nada. Você só precisa sustentar o seu espelho, respirar, permanecer. E quando ele tentar te ferir com as mesmas palavras de antes, observe, porque elas já não te cortam como antes. Porque agora você vê a intenção, vê a fraqueza disfarçada de superioridade, vê o desespero por trás do desprezo. Você não se tornou frio, você se tornou consciente, e a consciência, neste jogo, é o único antídoto contra a possessão. O segundo golpe é sutil, mas quando aplicado, o narcisista, psicopata sente como uma lâmina sem ruído, ele sangra por dentro. E agora que essa lâmina foi revelada, você precisa decidir. Vai continuar usando o espelho para enxergar o outro, ou vai começar a enxergar a si mesmo? Porque é nessa espiral que tudo começa a mudar. Não há mais retorno. A percepção foi aberta, a manipulação desmascarada, a imagem trincada. E o que vem depois é um novo nível de confronto. Não com ele, mas com as partes suas que ainda estão em silêncio, porque espelhar o outro é fácil. Difícil é sustentar o reflexo de quem você é, quando ninguém mais te valida. Você já tentou gritar, num quarto sem janelas, sem portas, sem eco? Já sentiu que sua dor se espalhava dentro de um vazio onde ninguém escutava, ninguém via, ninguém reagia? O narcisista psicopata transforma sua mente nesse quarto, e o mais cruel é que ele faz isso te olhando nos olhos, enquanto jura amor. Ele transforma cada palavra sua em exagero, cada lágrima em chantagem, cada reação em loucura. Aos poucos, você para de tentar se explicar. Depois, para de tentar sentir. Até que, por fim, para de tentar ser. E o silêncio que resta não é paz, é rendição. Mas não é uma rendição ao outro, é ao esquecimento de si. Carl Jung chamou isso de alienação do self. O momento em que nos desconectamos da essência, exilamos nossa alma para sobreviver ao terror do cotidiano. É o preço de viver pisando em ovos, sussurrando dentro da própria existência, sem saber onde termina a dor e começa o medo.
E o narcisista sabe disso. Ele não precisa te ferir com tapas. Ele apenas desconstrói sua identidade com o tempo. Um comentário aqui, uma ausência ali. Ele te molda com migalhas e escassez, e quando percebe, você já não sabe o que merece, o que deseja, o que acredita. Então, surge uma pergunta sussurrada no fundo do peito. Será que eu desapareci? E é dessa pergunta que brota a possibilidade da ruptura. Porque mesmo que tênue, mesmo que abafada, há uma parte sua que ainda luta para existir. Uma parte que não se dobra, que não se corrompe, que permanece intacta, como uma semente enterrada no meio do caos. E é essa parte que começa a se mover quando você descobre o terceiro golpe psicológico proibido. Um golpe que parece frágil, mas carrega uma potência ancestral. Um gesto quase invisível, mas que abre rachaduras irreversíveis na estrutura do predador. O terceiro golpe é a desidentificação afetiva, e ele não acontece com barulho. Acontece quando você começa a retirar, pouco a pouco, o valor emocional que antes oferecia de forma automática. Quando você deixa de reagir com esperança. Quando você para de se alimentar das pequenas doses de afeto envenenado que ele oferece só para manter você preso. A desidentificação é a recusa silenciosa de ser condicionado. É o ato interno de desfazer a ligação simbólica que te fazia acreditar que o amor precisava do sofrimento para ser real. Jung dizia que, onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde predomina o poder, o amor está ausente. Essa frase, embora bela, é como uma lâmina quando aplicada à realidade de quem vive preso ao narcisista psicopata. Porque você começa a perceber que nunca foi amado, foi colonizado, e o que você chamava de vínculo era, na verdade, dependência. A desidentificação afetiva é o momento em que você começa a reconhecer o cárcere emocional. E pela primeira vez, não sente culpa por querer fugir dele. Não é fácil. O vício é profundo. Porque o narcisista psicopata se instala onde faltava amor, onde faltava validação, onde faltava voz. Ele oferece aquilo que você nunca teve, para depois te punir com a ausência. E por mais que você sofra, você se acostuma. Porque a dor, mesmo sendo dor, ainda é alguma coisa. A ausência total te assusta mais. Mas o terceiro golpe te ensina algo diferente. Que o vazio que ele provoca não precisa mais ser preenchido com ele. Que o amor não pode ser mendigado. Que a presença verdadeira começa quando você se permite a ausência do outro. E então, algo muda. Você não diz, mas sente. Você começa a se afastar emocionalmente, mesmo quando está perto fisicamente. Começa a olhar nos olhos dele e não sente mais o medo antigo. Começa a ouvir suas provocações e não sente mais a culpa de sempre. Você começa a se desconectar sem barulho, sem explicações, sem promessas. E é aí que o terror se instala nele. Porque o narcisista psicopata sente quando perde o centro da sua atenção. Ele não sobrevive ao desinteresse. Ele precisa da sua dor para existir. A desidentificação afetiva cria uma fissura no espelho que ele construiu. Ele começa a sentir que está falando com um corpo, mas não atinge mais a alma, que está encenando para uma plateia vazia, que seus truques perderam o encanto. E então ele surta, oscila entre te atacar e te implorar, entre te humilhar e te elogiar. Ele tenta resgatar a conexão, mas o elo foi rompido. Você não pertence mais à dramaturgia dele. Agora você é apenas um espectador. E quando isso acontece, ele sente que está diante de um abismo que não pode controlar. Mas cuidado, ele vai tentar te puxar de volta com força dobrada. Vai usar tudo. Culpa, memórias, sexo, ameaças, promessas. Vai tentar acionar cada botão emocional que ele mesmo instalou em você. Porque o narcisista não se alimenta do amor, ele se alimenta da reação.
E a ausência da sua reação é para ele o pior castigo. A desidentificação afetiva é um golpe que não apenas quebra a ilusão, ela reestrutura sua psique. Ela te devolve para você mesmo. E o narcisista psicopata, que antes parecia uma entidade invencível, começa a encolher diante da sua ausência. Mas a parte mais bonita e mais dolorosa é quando você percebe que essa ausência não é sobre ódio, é sobre liberdade. Você não deseja mal, você não quer vingança, você apenas não precisa mais. E esse não precisar é a libertação que Jung apontava em seus estudos sobre o self. Porque quando você se torna inteiro, você deixa de buscar no outro aquilo que sempre te faltou. Você deixa de implorar para ser visto, porque agora você se vê, agora você se basta, agora você voltou para casa, e essa casa sempre foi interna. Você já se perguntou o que restaria de você se ninguém estivesse olhando? Se não houvesse mais aplausos, mais respostas, mais validações? O que sobra quando até o espelho parece vazio? O narcisista psicopata te leva até esse lugar. Não por acaso, mas por estratégia. Ele sabe que o ser humano é, antes de tudo, um ser que precisa ser refletido. E é por isso que ele apaga todos os seus reflexos, para que você se veja apenas através dos olhos dele. E o reflexo que ele te entrega não é você. É uma versão distorcida, enfraquecida, dependente. Um boneco moldado com as sobras da sua autoestima. É aqui que muitos desistem. Porque o processo de reconstruir a si mesmo é lento, doloroso, solitário. Você já está cansado, já foi reduzido a migalhas tantas vezes que reaprender a ser inteiro parece quase um castigo. Mas há um ponto nesse percurso em que algo muda, não por força, mas por saturação. Um instante em que a dor se torna insuportável, não pela intensidade, mas pela repetição. E nesse instante, você não explode. Você desperta. O narcisista psicopata não prevê esse despertar. Ele confunde paciência com submissão. Ele não entende que o silêncio pode ser um acúmulo prestes a se transformar em decisão. E é nesse momento de ruptura invisível que surge o quarto golpe psicológico proibido. Um golpe que não se manifesta com gritos, nem com fugas, mas com uma mudança radical de narrativa interna. Ele acontece quando você vira o roteiro, quando você deixa de ser personagem da história dele e se torna autor da sua própria. Jung dizia que a depressão é como uma dama vestida de preto. Se ela aparecer, não a expulse. Convide-a para sentar e ouvir o que ela tem a dizer. Esse golpe exige que você ouça aquilo que sempre evitou. O motivo pelo qual você precisou tanto desse amor adoecido. O quarto golpe é a resignificação da dor original. Não a dor causada por ele, mas a dor que existia antes dele. A ferida de infância, a falta não dita, o abandono invisível, a rejeição ancestral. O narcisista psicopata apenas ativou o que já estava em você. Ele foi o gatilho, não a origem. E quando você tem coragem de olhar para essa origem sem medo, sem anestesia, algo se rompe, porque agora você já não luta mais para ser amado. Você luta para se lembrar de quem era antes de esquecer quem era. Essa resignificação é devastadora, porque ela tira o foco do outro e joga a luz sobre você. Não como culpa, mas como chave. É como se, pela primeira vez, você entendesse que o ciclo de sofrimento não começou com esse relacionamento. Ele foi apenas o espelho de um vazio antigo. Um vazio que você tentou preencher com tudo, com elogios, com entrega, com esforço, com dor. E é nesse momento de lucidez brutal que o jogo muda para sempre. Porque o narcisista psicopata perde a arma principal que mantinha o controle. A narrativa de que ele era o único capaz de te dar aquilo que você sempre quis. Você começa a ver as cenas com outros olhos.
As palavras que antes te feriam, agora te causam pena. Os gestos que antes te faziam tremer agora parecem patéticos. Porque agora você vê o menino assustado por trás do homem controlador. Vê a menina ferida por trás da mulher cruel. Vê que o que você enfrentou foi um ser humano dominado pela própria sombra. E que, ao contrário do que ele fingia, nunca teve poder real sobre você. O poder estava na sua ausência de consciência. E agora, você acordou, o quarto golpe não é externo. Ele acontece no plano simbólico. É quando você para de querer voltar, de querer entender, de querer ser entendido. É quando você se permite sentir a dor por inteiro, sem resistir, sem moldar, sem racionalizar. E nessa entrega à própria sombra, você se fortalece. Porque tudo aquilo que você fugia era exatamente o que te faria livre. Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que está acontecendo agora. Você está se tornando consciente, e quando isso acontece, algo surpreendente emerge. A compaixão. Não como romantização da dor, mas como reconhecimento de que todos carregamos feridas. O narcisista psicopata não nasceu assim. Ele se perdeu dentro de si. E você, que foi sua vítima, agora pode escolher não perpetuar esse ciclo. Não porque ele merece perdão, mas porque você merece paz. A resignificação da dor te coloca num nível em que ele não alcança. Porque enquanto ele ainda precisa do controle, você já não precisa de nada. Você simplesmente é. Você não se vinga, você não se esconde, você apenas segue. Com cicatrizes, sim, mas com elas abertas ao sol, sem vergonha, sem culpa, sem mais necessidade de ser compreendido por quem nunca se compreendeu. Esse quarto golpe é a cura que não depende do outro. É o fim da ilusão e o início de uma jornada que pela primeira vez é só sua. O narcisista psicopata, ao ver isso, se desfaz, porque ele depende da sua dor para continuar existindo. E agora tudo o que ele encontra em você é presença. Uma presença que não grita, mas desarma. Você ainda vai sentir saudade, mas não dele. Vai sentir saudade de quem você era antes da dor. E essa saudade será o fogo que te move. Cada memória que antes doía, agora se transforma em força. Cada vez que você lembra, você se reconstrói. Porque agora até a dor tem sentido. Agora até o sofrimento tem propósito. Porque você sobreviveu. E ao sobreviver, renasceu. E esse renascimento não tem nome, nem forma. Ele apenas pulsa, vive, respira, em silêncio, em paz, em você. Você já esteve tão livre que sentiu medo? Já percebeu que a ausência do caos pode ser mais assustadora do que a presença dele? Quando o narcisista psicopata finalmente perde o controle, algo dentro de você se depara com o silêncio. E esse silêncio, ao contrário do que se esperava, não traz paz imediata, traz vertigem, porque você passou tanto tempo lutando, prevendo, vigiando, resistindo, que desaprender a guerra parece quase uma ameaça. A mente, acostumada ao conflito, se recusa a repousar. O corpo moldado pela tensão não sabe mais descansar, e é nesse vazio que muitos retornam. Não porque sentem falta do outro, mas porque ainda não se reconheceram sem ele. O vínculo com o narcisista, por mais destrutivo que seja, forma raízes na psique. Jung chamava isso de complexo autônomo, um sistema psíquico que age por conta própria, que se ativa sem aviso, que nos comanda sem que percebamos. E enquanto esse complexo não for dissolvido, você continuará sendo puxado para histórias que se repetem, mudam os rostos, mas não mudam os padrões. É por isso que neste ponto da jornada só há um caminho, voltar-se para dentro. Não mais como fuga, mas como escolha. É quando você percebe que não basta sair da relação. É preciso sair da prisão que ela construiu dentro de você.
E é aqui que se manifesta o quinto golpe psicológico proibido, o mais espiritual, o mais definitivo. Um golpe que não destrói, transmuta, que não ataca, liberta, e que não visa o outro, visa o ser que você deixou de ser para sobreviver. Esse golpe é a reintegração do self. Você começa a sentir uma força que não grita, mas sustenta. Um eixo que não treme, mesmo em meio às provocações. E essa força não vem de fora, não vem de livros, vídeos ou conselhos. Vem de um lugar antigo, um núcleo que sempre esteve ali, mas que havia sido silenciado pelo medo de não ser suficiente. A reintegração do self é quando você para de tentar ser alguém e começa a habitar quem sempre foi. É quando você entende que não precisa mais provar, nem se defender. Porque a sua existência, por si só, já é resposta. O narcisista psicopata não consegue tocar esse lugar. Ele pode provocar, manipular, gritar, chorar, desaparecer, mas não encontra mais você, porque agora você não está mais no campo de batalha. Você subiu a montanha e de cima tudo parece diferente. Você o vê como ele é, um ser perdido tentando sobreviver dentro da própria sombra. E você já não sente raiva, sente distância. Uma distância que não é física, nem emocional, mas vibracional. Jung dizia que quando um homem entende quem é, ele muda sua frequência. E aqueles que vibram em outra não o alcançam mais. A reintegração do self não é um momento. É um processo, um retorno lento, sagrado, às suas origens internas. Você começa a lembrar dos seus sonhos, a ouvir sua intuição, a respeitar seus limites, a cuidar do corpo como templo, a se cercar de silêncio não como punição, mas como oração, a dizer não sem culpa, a dizer sim sem medo. É como se o seu verdadeiro nome, aquele que o trauma tentou apagar, começasse a ser sussurrado de novo pela vida. E nesse retorno você encontra os cacos, as partes suas que foram deixadas pelo caminho, as versões que choraram sozinhas, que imploraram por amor, que aceitaram menos do que mereciam. Mas agora, ao invés de rejeitá-las, você as acolhe, as abraça, as reintegra. Porque o self inteiro não exclui as feridas, ele as inclui. Ele entende que cada dor foi uma abertura, cada lágrima, uma iniciação, cada colapso, uma porta. A jornada não foi em vão, e agora, finalmente, você sabe por quê. O quinto golpe não é sobre vencer o narcisista, é sobre não precisar mais vencer nada. É quando a necessidade de confronto se dissolve, quando o barulho externo perde o sentido. Quando a única coisa que importa é não se abandonar novamente, porque agora você se tornou lar, você se tornou raiz, você se tornou continente, e o narcisista, sem o que absorver, murcha. Ele tenta te provocar, você escuta, ele tenta te culpar, você observa. Ele tenta se fazer de vítima, você compreende, mas não se envolve, porque o que era laço virou lembrança, e o que era dependência virou aprendizado. Mas cuidado, o ego ferido vai tentar resgatar a dor, vai tentar te convencer de que ainda precisa se vingar, provar, corrigir, vai tentar te levar de volta à guerra. E é por isso que o quinto golpe é também o mais sutil, ele exige vigilância. Não contra o outro, mas contra si mesmo. Porque as armadilhas agora são internas, são os padrões antigos pedindo última chance. São os fragmentos da velha identidade tentando sobreviver. Mas você não está mais ali, e isso precisa ser repetido, afirmado, vivido. Porque o self reintegrado é como uma cicatriz. Ele fecha, mas precisa ser respeitado. Então, o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque seus olhos agora enxergam diferente. As palavras têm outro som, os rostos, outra leitura, as escolhas, outro sentido.
porque agora tudo passa pelo filtro da sua integridade. Nada mais entra sem permissão. Nada mais fere sem razão. Nada mais te sequestra sem que você perceba. Você não é mais refém, você é presença. E presença, como dizia Jung, é a maior forma de poder que existe, porque não exige domínio, apenas consciência. O quinto golpe não deixa rastros no outro, mas deixa raízes em você. E são essas raízes que, ao crescerem, começam a dar frutos. Frutos de escolhas novas, de vínculos saudáveis, de uma vida onde o amor já não precisa do medo como companhia, onde o silêncio não significa abandono, onde o toque não significa invasão, onde o olhar não significa julgamento, uma vida onde o que antes parecia impossível, agora é inevitável. Porque você voltou, e o mundo que te espera não é mais o mesmo. Porque quem o enxerga agora é alguém que finalmente se pertence, a uma sensação estranha que começa a crescer quando você retorna a si. Não é alegria, não é alívio. É um silêncio denso, quase sagrado, como se o universo, ao perceber que você se recuperou, parasse para observar em silêncio. Você caminha pela casa, olha para os mesmos móveis, escuta os mesmos sons, mas tudo parece novo, familiar e ao mesmo tempo distante, porque não é o mundo ao seu redor que mudou, é o seu olhar que foi purificado. Um olhar que já não busca aprovação, nem teme abandono. Um olhar que vê sem mais precisar entender. Esse é o ponto em que muitos se sentem sozinhos, e é natural, porque o que sustentava seus vínculos anteriores era a necessidade, a dor compartilhada, o trauma espelhado. E agora, curado, você não reconhece mais os laços antigos. Eles parecem frágeis, falsos, infantis. A vida cobra coragem nesse ponto. Coragem para andar entre rostos que não te acompanham mais. Coragem para deixar para trás até mesmo aquilo que um dia te salvou. Porque agora, o que te guia não é mais o desespero, é a consciência. E a consciência, apesar de clara, é solitária no começo. Mas há algo diferente em você agora, uma firmeza que não precisa ser defendida, uma presença que não precisa ser notada, uma confiança que não grita, mas que sustenta. Você não precisa dizer que está bem, as pessoas sentem. Você não precisa provar que se curou, seus gestos dizem. O narcisista psicopata, se ainda tenta se aproximar, não encontra mais brechas. Suas antigas ferramentas não funcionam. Porque o que antes doía, agora apenas reverbera. E o que antes te dominava, agora te ensina. A ferida virou portal. Carl Jung dizia que não somos o que nos aconteceu, somos o que escolhemos nos tornar com o que nos aconteceu. E você agora está exatamente nesse ponto, a encruzilhada entre o trauma e a criação. A dor serviu de molde, mas a forma é sua. Você pode escolher, pode escrever, pode moldar. A sua história não precisa mais ser um campo de batalhas internas. Ela pode ser um jardim, um altar, um espaço onde até mesmo o que foi devastador agora floresce. Não porque a dor desapareceu, mas porque você parou de resistir a ela. Você começa a notar que algo novo está nascendo. Uma voz, um gesto, um brilho nos olhos. Você se escuta com atenção como se fosse outro. E talvez seja mesmo. Talvez agora você esteja sendo apresentado pela primeira vez ao ser que sempre esteve aí, mas que foi enterrado pelas camadas de medo, expectativa e trauma. Esse reencontro é quase mágico. Você não sente euforia, sente respeito, não sente êxtase, sente verdade. É como se o seu próprio corpo dissesse, agora sim, estamos juntos. E é nesse ponto que você começa a desejar não mais revidar, mas criar. Você já não quer mais discutir com o passado, quer construir o futuro. Não quer mais entender o que aconteceu com ele. Quer entender o que ainda pode acontecer com você. O narcisista psicopata desaparece da equação não porque você o venceu,
mas porque ele se tornou irrelevante. Ele foi apenas o catalisador, o portão, o espelho quebrado que revelou sua própria inteireza. E agora, ao olhar para trás, você não vê inimigo, vê início. Mas, atenção, a mente vai tentar te puxar de volta. Em noites de vazio, vai te lembrar das promessas. Em momentos de fragilidade, vai te sugerir que talvez você tenha exagerado, que talvez tenha sido tudo coisa da sua cabeça. É a última armadilha, a saudade do cárcere, a memória afetiva de quem te destruiu, mas em algum momento também te fez sentir especial. E quando isso acontecer, respire. Não lute contra o pensamento. Olhe para ele como quem olha para uma sombra projetada na parede. Ela está lá, mas já não tem peso. Jung nos ensinou que o inconsciente não desaparece. Ele se transforma. E o que você está fazendo agora é exatamente isso, transmutando. A sombra continua existindo, mas agora você a conhece, e o que é conhecido não assusta mais. Você aprendeu a ver no escuro, a andar entre os escombros, a criar luz própria. Você pode ainda se emocionar com tudo que viveu, mas já não é mais dominado por isso. A lembrança vira sabedoria. A dor, reverência, e o que antes parecia uma ruína, agora é fundação. Você pode não saber exatamente para onde vai. Pode não ter planos, nem metas, nem mapas. Mas há algo que você tem e que ninguém pode tirar. Você, inteiro, refeito, sustentado. O quinto golpe psicológico proibido não é uma reação ao outro. É uma reconexão com o sagrado que te habita. E o sagrado não se explica, se vive. E é isso que você está prestes a viver. Algumas dores não pedem cura, pedem reconhecimento. E talvez seja esse o verdadeiro significado do que você viveu. Não uma tragédia, mas um rito secreto, uma travessia que só a alma entende. Cada palavra dita contra você, cada silêncio que pesou no peito, cada gesto calculado para te desmontar, tudo isso agora pulsa com outro som. Um som mais lento, mais grave, como o eco de algo que não te pertence mais. E ainda assim deixou marcas. Marcas que não são feridas. São sinais de que você sobreviveu. Ao longo dessa jornada, você não apenas expôs o outro. Você desceu até o porão da sua história e acendeu uma vela. O narcisista foi o espelho que revelou a ausência. Mas foi você quem decidiu atravessar. Foi você quem se olhou, mesmo tremendo. Foi você quem ouviu a própria voz abafada pela manipulação e disse em silêncio: basta. Isso ninguém pode tirar, porque só quem passou pelo inferno com olhos abertos sabe o valor da luz. Os 5 golpes psicológicos proibidos não são armas, são revelações. São chaves enterradas dentro do seu inconsciente, esperando pelo momento certo de serem tocadas. E agora que você as conhece, não há mais retorno. A sua consciência foi alargada, a sua sombra integrada. O que antes era um emaranhado de dúvidas e dependência, hoje é solo fértil para uma nova história. Você não apenas se libertou de alguém, você se libertou de um padrão. Ainda assim, é possível que amanhã a dor visite, que a saudade confunda, que a lembrança tente reabrir a porta que você levou tanto tempo para fechar. Mas agora, você sabe, sentir não é regressão, é maturidade. A diferença é que hoje você sente com lucidez, com o corpo inteiro, sem perder a si mesmo no caminho. Você sabe quem é, e isso é sagrado. Carl Jung ensinava que a psique humana busca totalidade, não perfeição. E o que você viveu foi parte desse mergulho em direção ao centro. O centro não é um lugar de respostas prontas. É um lugar onde você aprende a sustentar as perguntas, a respirar mesmo sem entender, a amar mesmo com medo, a continuar mesmo com cicatrizes. O centro é onde o ego se curva e a alma finalmente pode falar. Você sentiu medo, mas não recuou. Sentiu raiva, mas não se perdeu. Sentiu vontade de desistir, mas escolheu continuar.
E agora, ao olhar para trás, não veja dor, veja a iniciação. Você não foi vítima de um monstro, foi aprendiz de si mesmo, foi conduzido pelas mãos sombrias de um outro até o ponto mais profundo da sua essência, e voltou de lá com um nome novo, o seu. Talvez nos próximos dias, certas frases ressoem de novo dentro de você. Uma palavra, um olhar, uma lembrança esquecida. E tudo bem. Isso não é recaída. É o eco do que foi transformado. Porque quando a alma é tocada de verdade, ela continua vibrando muito depois do silêncio. Você vai lembrar, não como quem sangra, mas como quem sabe. Como quem guarda uma verdade que já não precisa mais ser gritada. Então, se esse conteúdo falou com você, não o deixe morrer aqui. Leve-o, partilhe, semeie. Há outros lá fora, perdidos dentro da mesma escuridão, esperando por uma palavra que os acorde. Deixe nos comentários o que você sentiu. Compartilhe essa experiência com alguém que você sabe que precisa. E se quiser continuar esse caminho de consciência, se inscreva. Aqui não oferecemos respostas fáceis, oferecemos espelhos. Porque no fim, a maior libertação não vem quando o outro cai. Vem quando você para de segui-lo com os olhos. E a frase que encerra tudo, sem encerrar nada. A sombra que um dia te dominou, agora te reverencia.